O VS veio e me cutucou e falou, ele deu a falta, ele deu a falta. Eu não tinha nem reparado. Eu não tinha nem reparado, porque eu achei incomum ele primeiro ter dado essa falta onde normalmente seria uma vantagem, né? Já que foi um lance muito promissor ali, o chute do Gabigol. E o segundo que eu também não tinha visto falta no lance. Desesperado. Isso mostra que o Gustavo Henrique tem a certeza de que não fez a falta. Decisivo erro do juiz, ele interferiu no resultado. Você acha que sim ou não, Casão? Se o assinante vai concordar comigo, é uma questão de regra. O cara não conseguiu acertar a regra do jogo. Após empate contra o Santos na Vila Belmiro, imprensa esportiva critica bastante a falta de critério da arbitragem de Corinthians e Santos, alguns exigindo punições ao árbitro do jogo. Hugo Souza também foi lembrado por suas falhas recentes. Vou confessar a vocês que eu estou curiosíssima para ver o momento da falta cometida ou não cometida, enfim, mas da falta marcada para sair esse gol do Gabigol, porque vocês estavam aí com o retorno, né, obviamente, replay e tal. Eu não, o Madison também não, né? Você ainda não viu, né, Madison, o replay. Não, mas então, eu tava atrás do gol, tava atrás do gol ali, né, e eu vou deixar eles falarem primeiro, depois eu dou minha opinião. Tá bom, tá bom. Esse vai ser talvez um dos principais assuntos aqui do nosso pós-jogo. Eu já vou confidenciar, Tainá, um bastidor aqui do momento da narração. O Gabigol perguntou ali quem estava narrando. Fui eu que narrei o gol dele aqui, todo mundo viu. E aí o que aconteceu no lance da falta? Eu narrei e na hora que ele chuta pra fora, sabe quando o narrador se emociona, fecha o olho assim, levanta a cabeça, né, pra gritar pra fora? Eu fiz isso. E aí o VS veio e me cutucou e falou, ele deu a falta, ele deu a falta. Eu não tinha nem reparado. Eu não tinha nem reparado, porque eu achei incomum ele primeiro ter dado essa falta onde normalmente seria uma vantagem, né? Já que foi um lance muito promissor ali, o chute do Gabigol. E o segundo que eu também não tinha visto falta no lance. Então fica já essa confidência aqui do bastidor, porque nem a gente viu falta no lance ali no ato, né? No lance ao vivo. E aí acho que é um pouquinho da gente discutir o que a câmera tá mostrando aí, ô Elias. Você disse no momento lá que mesmo depois de ver a imagem não viu falta no lance, que o Gustavo Henrique foi só na bola, essa é a sua opinião, né? Sim, não, eu ia falar pro Matos, você vai ver o lance, você vai ver. Não foi nada e ele erra 2 vezes, né, no lance. Eu vou deixar pra ver esse lance em casa. Em casa, né? Junto com os seus. Ou amanhã. Junto com os meus. É engraçado. Nem vai ver, né? Eu tô vendo o lance aqui, mas a hora que mostra o lance da falta, pisca. A gente não consegue enxergar, entendeu? Tá falhando o monitor Tá falhando aí, o monitor aqui, Otávio. Então ele erra 2 vezes no lance, porque ele dá a vantagem, né, de uma suposta falta, onde o Gabigol finaliza livremente, né, consegue escolher o canto do goleiro e erra, e ele volta atrás e dá falta. Então Elias, não tem um jogador do Santos. Pega a imagem, já vai rodar a imagem por trás do gol, a imagem com a câmera por trás do gol do... Não tem... Olha só, não tem um jogador do Santos que esboça reclamar uma falta. Não tem nada aqui, ó. Ninguém levanta normalmente, a mão. Quem sofre a falta reclama. É o primeiro a reclamar. Exatamente. Porque foi tocado. Cara, ninguém reclama. Aqui, eu acho que o que poderia... Desculpa, Tainá, mas acho que o que poderia defender o árbitro aqui, tentando fazer um advogado dele, é o ato dele ter marcado a falta no instante, né? Aí, ó, a gente tá vendo em câmera lenta. Ele apita antes da finalização do Gabriel? Total, então, né? ele não faz isso. Ele não faz isso. Se fosse marcar a falta de alguém, era a falta do Lautaro. Que pisa no pé do Gustavo Henrique. Na sequência do movimento, não teve maldade, foi na sequência do movimento. Então, assim... Realmente, eu e Elias aqui, a gente ficou um olhando pra cara do outro sem entender o que ele deu. E eu narrando de olho fechado, veio o VS me cutucar aqui, ó. Ele deu a falta. E ainda com essa espécie de delay do apito, porque não me pareceu que ele apitou na hora. Se ele tivesse apitado na hora, beleza, aí já estaria tudo parado. Mas me parece que não. Me parece que o lance foi concluído com a finalização do Gabigol e depois ele marcou. Realmente é difícil de entender o contexto do árbitro para ter dado essa falta, que já foi interpretada errada e ainda tem a finalização depois do Gabigol. Eu assistindo daqui, eu tô com vocês, que o Gustavo Henrique pega na bola, né, e depois é exatamente o gesto que ele faz, enfim. Mas o ponto que vai se traz de ninguém no Santos ter reclamado, foi por isso que eu tava interrompendo, o Gabriel é um dos caras que mais reclama, né?
E a gente viu durante o jogo, inclusive, ele tomar um cartão amarelo por reclamação. Ele até estava correto na reclamação, né? Porque era o Carrilho, eu acho que estava sendo substituído, estava muito mais próximo à linha lateral do lado de lá. E ele veio o caminho até aqui para a substituição acontecer. Então, o Gabriel estava corretíssimo naquela reclamação, acabou tomando o cartão amarelo. E aí, ele finaliza e ele não reclama em nada. Que teria sido falta anteriormente. Começou a chuviscar. Sabe qual a impressão que eu tive ali, do lado do banco? Que ele teria marcado um escanteio para o Santos. Que a bola do chute do Gabriel Barbosa teria desviado. Mas nem isso aconteceu. Nem isso aconteceu. Cara, eu vejo o torcedor do Santos ali assistindo a gente na HBO Max. Tinha que ser pra vermelho. Calma. Nem falta foi. Calma, parceiro. Nem falta. Tinha que expulsar o Gustavo Henrique. Calma. E aí, né, Ricardinho, aquilo que a gente fala, né? O árbitro que já foi confuso, especialmente da reta final do primeiro tempo e no segundo, aí ele ainda tem a famosa falta de sorte, que num erro claro dele sai o gol, né? É um lance capital do jogo. Eu acho que o VS foi muito feliz, né, no fim da partida, fazer a leitura de que, eu estava construindo isso até na narração, tanto o time do Corinthians, quanto o time do Santos, quanto a arquibancada, quanto os dois treinadores, todo mundo reclamando da arbitragem, é sinal de que a arbitragem certamente não foi boa no jogo, né? Não foi uma boa arbitragem. O jogo foi muito picotado, ficou muito parado no segundo tempo, que é uma crítica geral para a arbitragem brasileira, mas hoje especialmente. No segundo tempo ele se escorou muito nos cartões, né? Elias e Madison podem ver. Dá para vocês verem quando o árbitro tá perdido e começa a usar confuso, né, Vitor começa Sérgio? a usar o cartão para querer se defender da arbitragem, né? E você vê que ele dá um cartão amarelo pro Robinho Júnior. Eu não sei vocês que viram no replay, né, aqui na lateral do campo, que o Robinho Júnior possivelmente poderia ter sofrido a falta e ele deu que o Robinho tinha dado uma mãozada no bidon, né? Então, assim, e ali o Robinho só esboçou falar com ele e já deu cartão amarelo. Então, a arbitragem hoje, de fato, se escondeu nos cartões. E acho que, desculpa, com todo respeito ao árbitro, assim, mas é a arbitragem chata, né? Porque não é nem que ele estivesse errando nesse lance específico aqui da falta, creio que sim, tá? Mas no resto, assim, não é que ele estivesse errando necessariamente. Picotado mas o jogo, picotando, deixando o jogo do chato. futebol, né? Exato. Não deixa o jogo desenvolver. O cara não conseguia cobrar falta rápido, que ele reclamava, tudo ele fazia o jogo parar. Então, qualquer escanteio, ele ia lá conversar com todo mundo na área e tal, não deixava o jogo correr, né? Mas é 14 cartões amarelos. 14. Cartão pra caramba. É assim, né? Infelizmente, a arbitragem no Brasil, ela se protege muito picotando o jogo. Vou parar aqui. E pra piorar, né, Ricardinho? Pois não, pra piorar, qual é o exemplo de sucesso na arbitragem? O Wilton Pereira Sampaio, que deve ir para outra Copa do Mundo, e fez isso a carreira Só que inteira. é engraçado, quando vai pra Copa não faz isso, né, Vitor? Quando vai pra lá não fica picotando então, o jogo, de repente, um árbitro que tá começando, querendo espaço, olha assim, pô, o que o Wilton faz, ele tá bem sucedido. Vira espelho, né? Vou fazer a mesma coisa. E infelizmente é isso. Infelizmente, um exemplo de árbitro bem sucedido no Brasil é o Wilton Pereira Sampaio, que se defende da arbitragem o tempo todo, apitando o jogo do jeito que ele quer. Então, e a gente tem aqui dois jogadores que jogaram muita bola, né? O Madison e o Elias. Muitas vezes, a gente que está no campo já há algum tempo, né, tá? E o Vitor também, quem está acompanhando a gente na HBO Max, a reação do jogador fala muito. O Gustavo Henrique, eu achei que ele ia ter um piripaque. Eu achei que ele ia ter um espasmo e ia ficar no gramado, porque ele ficou desesperado. Isso mostra que o Gustavo Henrique tem a certeza de que não fez a falta. Muitas vezes o apiteiro, ele tem que também ter essa sensação de olhar e falar, pô, eu errei aqui. Porque isso aí não é falta em lugar nenhum do mundo, tá? Vamos mudar a enquete? Tô pensando aqui, ó. Esse empate tá na conta de quem? E eu acho que é uma boa discussão e é um bom jeito também da galera participar aqui com a gente. Hugo Souza, a arbitragem, alguém acha que tá na conta de arbitragem? Apesar de muita gente reclamar, não sinto que foi um lance decisivo, que mudou o resultado. O Orlando Lico, por exemplo, discorda. Ele tá sempre com a gente, ele diz o seguinte, foi decisivo o erro do juiz, ele interferiu no resultado. Você acha que sim ou não, Casão? Eu acho que ele interferiu na falta, porque não foi falta. Foi uma falta que saiu o gol de empate. Foi falha do Hugo, mas o cara errou uma falta, o cara deu uma falta na entrada, nos acréscimos, que não foi falta. Então ele teve interferência no empate, sim. Então eu vou incluir na nossa enquete. Empate está na conta de quem? Do Hugo Souza, obviamente tem que estar. Da arbitragem, que fez uma falta onde não tinha. Do Gabigol
obviamente, né, fez o gol da vitória, ou do Yuri Alberto, que perdeu o pênalti. E agora, Gabriel Sá? Eu acho que a arbitragem, ela mais atrapalhou o jogo, né, que qualquer outra coisa, muito picotado. O árbitro é uma arbitragem fraca durante o andamento do clássico, mas tem uma interferência final ali, porque a falta não foi falta, né? Simples assim, Gustavo Henrique foi na bola, ele foi até pisado depois, até tomou cartão, né? Então, acho que houve um exagero do árbitro ali na escolha da falta. Obviamente, não justifica a falha do Hugo, não justifica as falhas do Corinthians enquanto meio de campo, mas caso não houvesse a falta, né, a gente não tem bola de cristal para saber o que seria o jogo, mas interfere diretamente na partida. Então sim, e sobre as escolhas do Corinthians também, que foi o comentário do Casão, assim, você tira já o Carrilho, que hoje finalmente correu, né? Hoje finalmente fez um jogo ali de mais intensidade o Carrilho. Você tira o Carrilho e aí você deixa o Garro ali em campo, que eu acho que é um erro também, não vem bem o Garro, mas o Corinthians ele de fato desandou o meio campo quando tirou o único homem de, assim, maior marcação, que era o Ranieri, né? Que estava conseguindo ainda correr por 2 por ali. O Charles entrou mal, tira o Ranieri, acaba o meio do Corinthians e aí dá espaço para o Santos ficar próximo da área. Obviamente, quando tem 1-0 contrário, você vai tentar ao máximo ali, tá próximo da área, e aí são esses erros, né, que fazem a diferença, como o erro da arbitragem. E só um ponto do Santos também, Arão fez um bom jogo hoje e entrou bem o Miguelito, Domi. Mili, na sua opinião, empate na conta de quem? Não, tá na do Hugo Souza, assim, sim, o juiz errou, não foi falta, não foi o único erro do juiz, mas é difícil você competir com o erro derradeiro, né? Porque assim, o juiz errou, essa marcação de falta absurda no final, ele tá pressionado pela torcida, ele já tá inseguro, porque ele viu que ele errou. Eu acho que dá até pra gente ir explicando esse erro final do juiz. Agora, o erro do Hugo Souza não tem explicação. E outra, tá bom, a gente pode até falar do Dorival, tem razão o Gabriel. O Ranieri fez uma partida perfeita, até o Dorival decidir que era ele que ia sair. Ele estava fazendo uma partida perfeita. Ele não errou passe praticamente, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer ali, protegendo a zaga, e aí chega uma hora que o Dorival fala, chega, Ranieri, você vai sair. Então sim, eu acho que todo mundo teve participação em Dorival, o juiz, mas é difícil competir com essa falha do Hugo Souza, né? Eu não conseguiria, assim, pra mim é do Hugo Souza esse empate. Acho que foi o Hugo também, hein? Eu acho que foi o Hugo também. O juiz errou a falta, mas a falta foi batida na direção do Hugo. Se o Hugo faz o normal, que era rebater a bola, que a bola foi na mão dele, foi na direção dele, ela podia bater no peito dele, ele podia pôr a mão, as duas mãos assim. Então a falha, a responsabilidade do empate é do Hugo. Citamos aqui o erro do árbitro, lamentável no começo do programa, abriu o programa já brincando, né, com assistência do árbitro para o gol de falta do Gabigol. Capelanes, qual que é a explicação técnica para um erro tão assintoso, hein? Olha, o negócio é o seguinte, o que me incomoda é que o primeiro tempo do Lucas Caneto Belotti foi um bom primeiro tempo. Também achei. O segundo tempo ele pegou, rasgou e jogou no lixo, porque ele se escorou, ele se escondeu atrás dos cartões, ele distribuiu o cartão amarelo, ele estava nervoso no segundo tempo, ele estava pilhado e pilhando os jogadores, pilhando o banco de reservas. Tudo bem que os caras não ajudam, não agregam em nada, a boleirada atrapalha. Mas o árbitro, por mais que ele não tenha tanta experiência, acho que tem 30 e poucos anos, ele tem que minimamente tentar controlar o ambiente. E a questão do lance, o que me chama a atenção, eu acho que você, assinante, vai concordar comigo, é uma questão de regra. O cara não conseguiu acertar a regra do jogo. Então a Federação Paulista de Futebol tem que chamar esse árbitro e explicar: jovem, o que você fez aqui, você errou 2 vezes, que acho que as pessoas não perceberam. Primeira coisa, o Gustavo Henrique, ele dá o carrinho na bola e depois ele toma um pisão. É difícil o árbitro pegar e marcar um pisão, mas não marca a falta do zagueiro, porque o Gustavo Henrique vai limpo, toca na bola e aí é só primeiro você acompanhar a trajetória da bola. Algo básico no futebol. Cadê a trajetória? Ok. Só que aí pouca gente notou, eu tava vendo o jogo e falei, caramba, ele faz assim, ó. Ele dá a lei da vantagem. A partir do momento que ele dá a vantagem e há uma finalização pro gol, o lance acabou.
Não, porque a bola não entrou no gol. Olha o lance aí, ó. O Gabigol chutou. Se essa bola entra, é gol. Ele dá vantagem e depois ele volta. Isso não pode. Ele errou 2 vezes. Ele errou 2 vezes. Porque o Gabigol finaliza. O Santos tem 2 chances para fazer gol, né? Exatamente. Isso não existe no futebol. E ele dá a sequência. Depois que o Gabigol chuta a bola para fora, o que ele faz? Ele volta e marca a falta. Ele jamais poderia ter feito isso, uma vez que ele deu a vantagem no lance. Isso é contra a regra. É desconhecimento da regra. Acho que isso é mais revoltante do que ele pegar e marcar a falta do Gustavo Henrique no pisão que ele tomou. Por quê? Se essa bola do Gabigol entra, ele não teria dado a falta. Isso, é gol. Então, a partir do momento que ele dá a sequência, ele dá a lei da vantagem, como ele dá, você percebe aí, depois do chute do Gabigol, que ele leva o apito à boca, é claro isso. Então, ele errou 2 vezes. Primeiro, em marcar uma falta inexistente. Segundo, em dar a vantagem e esperar o fim do lance para depois impugnar o mesmo lance, voltar atrás e marcar uma falta, que depois resultaria no gol do Gabigol na falha do Hugo Souza. Então, assim, Lucas Caneto Belotti, regra. Se não sabe regra apitando a elite do futebol paulista num clássico desse tamanho, dá, né? Terrível, terrível juizão nessa noite na Vila. Santos 1, Corinthians também 1, os dois vão para 5 pontos. E aí a imagem postada São 2 imagens postadas nos stories pelo Gustavo Henrique. Primeiro, a marquinha deixada pelo jogador do Santos no pé dele, para você ver como a falta realmente não foi dele. E aí, no story seguinte, que a gente está vendo as 2 imagens simultaneamente, o momento da falta, onde claramente quem sofre a falta é o Gustavo Henrique, quem toma a pisada. E não foi uma pisada levinha, né? Não foi assim um encontrozinho, né? Veja como ficou o pé do Gustavo Henrique. Realmente um erro terrível do árbitro. E quem se prejudicou muito com esse erro também foi o Yuri Alberto, né? Porque ia sair como o herói do jogo. A gente viu os números, foi a melhor nota, a maior nota do SofaScore. É impressionante os números. É difícil o atacante ter os números que o Yuri Alberto mostrou na partida de hoje. Capela, ele acertou 2 dribles de 2 tentados, ganhou 6 de 8 duelos. O atacante costuma perder muitos duelos, porque arrisca muito, né? Tenta muito. Total. 4 finalizações, cavou o pênalti, que aí ele chutou mal, né? Perdeu o pênalti. Não pode bater mais pênalti, inclusive, né? Perde quase todos. Eu acho que ele errou. 4 dos últimos 5, se eu não me engano. Ou 3 dos últimos. Alguma coisa assim, mas realmente. E os últimos 2, né? Exatamente. Tinha perdido antes contra o Flamengo. Isso, a cavadinha, né? Pois é. É que a jogada foi tão bonita que acho que ninguém se aventurou a falar, não, deixa que eu bato. Mas tem que chegar o momento do próprio Yuri fazer meia-culpa e falar assim, ó, Bidon, o Depay quando voltar, entre outros jogadores, o próprio Bidu, exato, entendeu? Deixar os caras baterem. Agora, o Yuri Alberto, eu acho ele um ótimo centroavante, eu não falo assim, é craque, eu acho que ele é um ótimo atacante. O problema do Yuri Alberto, qual que é? Eu acho que ele é um cara mais bipolar do Brasil. De verdade, é o centroavante bipolar. Porque ele faz jogadas de craque e jogadas de bagre. No mesmo lance que na Vila Belmiro, ele lembra o Pelé na sua jogada, 5 caras em cima dele, dribla 2, dribla 3, entra na área, dribla Zé Ivaldo, sofre o pênalti, fala, caramba, que lance lindo, o cara vai bater um pênalti ridículo, né?